Muito bem, vamos continuar agora no estudo das nossas tabelas. Vamos falar das outras duas que estão faltando aqui, tá certo? Vamos começar agora com a condicional, que é claro que você já sabe que se trata do se e então, certo? Do se e então, cujo símbolo é a setinha com um único sentido. Veja que na nossa tabela eu já deixei pré-montada, coluna 1 e 2, como você já sabe, que são sempre iguais, certo? E já coloquei aqui, ó, se P, então Q. O exemplo que nós vamos trabalhar é o seguinte, eu vou colocar assim para você, ó. Se Paula nasceu em São Paulo. Então, se Paula nasceu em São Paulo, vírgula, então ela é brasileira. Então, esse aqui vai ser o nosso exemplo para que a gente consiga preencher a nossa tabela corretamente. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Paula nasceu em São Paulo é a nossa proposição P. Então, deixa eu marcar aqui, certo? Ela é brasileira, vai ser a nossa proposição Q. Muito bem. E aqui nós temos o nosso conectivo, se e então. Belezinha? Pronto. Então, vamos lá fazer a nossa análise. No primeiro momento, a tabela está dizendo que Paula de fato nasceu em São Paulo e logo então ela é brasileira. Isso está correto? Está correto, muito bem. Todo mundo que nasce em São Paulo é brasileiro. Ponto, isso é fato. No segundo momento, a tabela está falando que ela nasceu em São Paulo, então isso aconteceu, mas que ela não é brasileira. Isso é possível? Não é possível. Todo mundo que nasce em São Paulo é brasileiro. Então, aqui está falso, correto? No terceiro momento, a tabela está falando que ela não nasceu em São Paulo, mas ela é brasileira. Isso é possível? É possível. Se ela, por exemplo, nasceu em BH, ela não nasceu em São Paulo e ela continua sendo brasileira. Ah, ela nasceu em Minas, enfim. Então, existem N lugares que ela possa nascer, que não seja São Paulo, e ela mesmo assim será brasileira. Então, isso é possível, então, verdadeiro. E no último caso, a tabela está dizendo que ela não nasceu em São Paulo, então ela não é brasileira. Aí eu te pergunto, isso é possível? É possível. Se ela nasceu no México, ela não é brasileira, ela é mexicana, percebeu? Então, isso aqui é possível, então é verdadeiro. Então, pela tabela do se e então, nós temos que V com V é V, V com F é F, F com V é V e F com F é V. E uma forma diferente para guardar o único item que é falso, muita gente aí que já estudou, que já prestou concurso ou que já fez cursinho, guarda a seguinte frase: Vera Fischer. Né? Então, toda vez que acontecer em uma questão Vera Fischer, dentro da tabela do se e então, o aluno ele guarda que é falso. Mas aí fica a seu critério, a forma, o esquema que você vai usar para poder guardar as 5 tabelas. Então, esse aqui foi o nosso quarto caso. Vamos falar do nosso último caso, que é a bicondicional. Então, deixa eu apagar aqui. Então, agora, vamos para o nosso último caso. Você vai colocar aí no seu esqueminha, ó, bicondicional, e aí nós temos, claro que nós estamos falando do se e somente se. E a sua setinha é aquela que tem o duplo sentido, correto? Então, deixa eu apagar aqui esse exemplo, que eu vou mudar ele tudo. Deixa eu apagar aqui o exemplo.
E deixa eu apagar aqui já a nossa tabela. A gente vai mudar ela todinha também. Então aqui. E agora a setinha ela é dupla. Então, duplo sentido. Para lá e para cá. Pronto. Então, coluna 1, coluna 2 continua igual, tudo certo. Então agora vamos ver aqui o nosso exemplo. Eu vou colocar assim, ó. Opa, já escrevi exemplo, tô ficando doido. Ó, nós vamos colocar assim. Vou me casar. Então, vou me casar se e somente se, aí eu vou colocar assim, ó, conseguir um emprego. Nossa. Conseguir um emprego. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Ó, vou me casar se e somente se conseguir um emprego. Então, nós temos aqui o vou me casar sendo a nossa proposição P. Aqui. Conseguir um emprego, a nossa proposição Q. E aqui nós temos o nosso conectivo, se e somente se. Muito bem. Então, parte da tabela já está pronta. Então, agora a gente analisa. Ó, no primeiro momento, a tabela está dizendo que a pessoa se casou e também ela conseguiu o emprego. Então, isso está correto. Ou seja, no se e somente se, as duas coisas, as duas partes precisam acontecer ou não podem acontecer. Pensa assim que você não vai esquecer, tá certo? Então, nesse primeiro momento, ó, as duas partes aconteceram. Então, a pessoa se casou e ela conseguiu o emprego. Então, tá correto. Agora, no outro momento, a pessoa se casou, mas ela não consegue um emprego. Então, isso está falso, correto? Falso. No terceiro momento, a pessoa não se casou, mas ela conseguiu um emprego. Mas isso não pode, pela tabela do se, somente se. Então, aqui é falso. E no último caso, a pessoa não se casou e ela não consegue um emprego. Mas isso está certo, lembra? Ou as duas partes acontecem, ou as duas partes não acontecem, para que fique correto. Então, aqui é verdadeiro. Então, pela tabela do se e somente se, nós temos que V com V é V, V com F é F, F com V é F e F com F é verdadeiro. Beleza? Tudo certo? Tudo ótimo? Muito bem. Então, agora você tem nas suas mãos as 5 tabelas, verdade, que você precisa ter domínio de todas elas, tá? Ponha isso na sua cabeça, os sinônimos que nós estudamos, as tabelas que nós acabamos de ver, tudo isso precisa estar fervendo aí na sua cabeça e para que nos exercícios você fixe mais e na hora de fazer prova você consiga mandar bem e gabaritar as questões de raciocínio lógico, beleza? Então agora as próximas aulas nós vamos trabalhar um pouco de exercícios, para depois a gente continuar a nossa teoria, como manda aí o nosso planejamento. Beleza? Então, até lá!